O tema de hoje é mulheres quebradoras de pedra. Esse tema é em homenagem a uma pessoa que mandou para mim, Flávia. Flávia mandou para mim uma reportagem linda com muitas fotos. Uma delas vocês têm aí, que é a foto dos pés da mulher. Estou olhando aqui, os pés da mulher com as unhas pintadas no meio das marretas, né? Das marrãs da marreta. Então é algo extremamente... Regina, tudo bom, Regina? Treinando muito? E é algo extremamente duro, né? Você vê aquela imagem que contrasta o autocuidado que a mulher ainda tem com alguma coisa da imagem, tá? Unhas pintadas no meio de uma pedreira são aparentemente contrastantes, né? Tentar manter um traço estético que é atribuído à mulher, que é a pintura de unhas, eu também estou louco para treinar, a uma atividade tão dura. Então isso foi uma foto de Alexandre. O Alexandre é um fotógrafo, trabalha para uma agência nacional muito importante, e ele colocou aquela foto, foi muito feliz, e eu acho que ela representa muito o que é ser mulher mesmo no ambiente daquele. O que é que eu quero mostrar? A essa altura a gente já tem elementos suficientes para avaliar esse tipo de trabalho. Primeiro, a descrição desse tipo de trabalho. Naquele caso específico, você tinha um grande problema, que era as mulheres se submeterem a um tipo de trabalho, segundo o relato lá da revista, que é um relato que coincide com a nossa experiência. Durante várias gerações, aquelas mulheres estão no nível já de exploração há muitas gerações, e elas, numa das reportagens, elas atribuem, engraçado, dizem que existe um povo do Ministério Público do Trabalho que quer tirá-las dali, né? Que é uma referência que fazem a uma atuação dos colegas lá no interior da Bahia, onde foi feita aquela matéria. Logo depois dessa matéria, eu coloquei outra falando sobre homens tatus. Uma foto também de um tipo de trabalho de homens que cavam buracos em 12, 15, 30, 40 metros de profundidade, um terreno sem nenhum tipo de armação especial. Fazem uma forma de descer totalmente... Yara, está acordada a hora dessa com esse fuso horário? Muito obrigado. E essas pessoas descem no buraco, com a cordinha, alguém puxa, lá embaixo cavam tempos e tempos e depois sobem algum tipo de mineral, uma pedra, alguma coisa, ou um caulim, que é um tipo de cal especial que é bem mais caro. Tem aqui toda a região, ali para aquela parte da Paraíba, ali perto de Caicó, é mais comum. Mas é algo que morre-se muita gente. Aqui já morreu, aqui em Governador de Ser Rosado, tem alguns relatos. Então, ambos os casos, existe um traço em comum. Ainda mais forte e mais explorado naquela matéria das mulheres, as mulheres quebradoras de pedra. As mulheres quebradoras de pedra, Diego Tobias, estou falando sobre mulheres quebradoras de pedra, no interior da Bahia, mas também existente em vários lugares do Nordeste como um todo. Elas manifestaram uma certa, e foi explorado pela matéria, e a gente constata quando visita, uma questão de uma defesa do trabalho, daquele tipo de trabalho, viver do próprio suor, né? E que o Estado não se meta com ela porque ninguém paga as contas dela. Essa afirmação, além de ser uma afirmação que traz para elas mulheres um encargo que elas não têm, sustentar uma prole, muitas vezes abandonadas pelos maridos, né? Ainda traz uma carga, um trabalho que remonta a um momento muito específico da nossa história, que é o seguinte: o Brasil, quando a gente teve a chamada abolição da escravatura, as pessoas que ficaram para trabalhar de graça, praticamente, às vezes só para morar no local, ou a comida, essas pessoas foram levadas a acreditar, até mesmo às vezes uma forma de defesa, autodefesa,
acreditarem de que... Oi, Paula, tudo bom? Eu estou falando sobre o trabalho... Sebastião Jales, meu amigo, Paula. Estou falando sobre o trabalho das mulheres quebradoras de pedra. E essas mulheres, essas pessoas na época da abolição foram levadas a acreditar que estavam recebendo favor ficando na propriedade dos seus antigos senhores. E perpetuou-se um ciclo de miséria, né? Existe uma alegação, a gente que lida mais com esses relatos, diretamente ou através da literatura, a gente vê que essas pessoas têm uma justificativa de estarem ali através de uma concessão de alguém. Então, essa ideia de concessão levam a acreditar que aquele trabalho também é uma forma de concessão daquele dono. Porque eles quebram as pedras, quando você fala com eles, eles morrem de medo. Porque eles quebram pedra, não é na propriedade deles, eles não têm propriedade. São pessoas destituídas de propriedade. Então elas vão para a propriedade de alguém. E essas pessoas trabalham na propriedade de alguém achando que é um grande favor. É igual aquela pessoa, no senso servil, que trabalhava numa propriedade e no final dava boa parte para o senhor, né? Dentro de uma relação de servo. Nós tivemos e temos ainda muito ranço disso, né? Dessa servilidade. Né? Você dá uma parte do que você tem e você agradece à pessoa por estar ali trabalhando naquela condição. Então, esse discurso, aliado a um discurso, você vê, inclusive nessa matéria das mulheres quebradoras de pedra, ou mulheres de pedra, depois eu coloco o link aí, me impressiona muito a ideia de religiosidade que é cobrado delas, né? E a gente vê nos relatos, quando a gente está com essas pessoas conversando, a relação de religiosidade do ponto de vista mais ou menos assim como, Gênesis 3:19, se eu não me engano, né? Que fala que a partir de agora você viverá do sol do seu rosto, quando Adão é expulso do paraíso. Aquela ideia ali, só aquela primeira parte. A partir de agora você viverá do sol do seu rosto. Não fala aquela última parte que é você voltará até voltar à terra e voltar ao pó, que está lá em Eclesiastes. Eclesiastes 6:9, se eu não me engano. Eclesiastes 6:9. E depois retomado lá em Eclesiastes 12:1. Né? Lembra-te do Senhor teu Deus nos dias de tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga, não tenho neles contentamento. Naquela parte linda, a combinação que dá. Viva do suor, mas noutra parte, inclusive essa de Eclesiastes, depois lá nos Salmos, fala do tempo. Né? Há tempo para tudo, há tempo para trabalhar, há tempo para amar, tempo para... Oi, Catiúcia, tudo bom? E não só se leva a essa primeira parte do suor do rosto. De maneira que essas pessoas são levadas a acreditar nisso mesmo, realmente. Né? Aí vem um elemento que eu levantei para vocês quando a gente estava discutindo o cobrador. Eu falei do cobrador, a ideia da descartabilidade, ou descartabilidade. As pessoas são levadas a acreditar que elas são descartáveis. Isso é muito fácil, você só serve para isso. Se você não fizer isso, não serve mais para nada. Isso é muito usado nas figuras apropriadas. Eu falei lá no cobrador porque era uma questão específica, mas isso é muito utilizado no discurso do trabalho escravo. A pessoa volta para o trabalho escravo porque ele realmente é levado a acreditar que ele só é produtivo dentro daquele local e ele está, se aquilo acabar, ele não existe mais. E esse discurso é muito utilizado pelas pessoas que justificam a utilização desse trabalho. Aquelas senhoras do trabalho lá das pedras, elas realmente acreditam nisso. E a matéria fala numa referência a nós do Ministério Público, né? Que aquele povo do Ministério Público quer acabar conosco. E o repórter toca nesse ponto. E depois ele se desvia para outras questões. Mas fica bem presente ali uma certa ideia de que elas devem aquilo e só prestam para aquilo, que são descartáveis. Tratei também de uma figura que chama-se, a gente usa muito essa figura no trabalho, eu uso, né, no trabalho escravo, que chama pessoas não recicláveis. Eu escutei isso uma vez há muitos anos de um trabalhador e nunca mais saiu da minha cabeça. Ele olhou para mim e disse assim, doutor, eu não sou reciclável. E eu disse, por que o senhor não é reciclável? Primeiro, o senhor não é um objeto, o senhor é uma pessoa. Ele disse, não, o objeto pode ser reciclado, vai lá para o lixo e vira outra coisa. Eu não, eu só sei fazer isso.
eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sirvo para nada. Se o senhor me tirar desse serviço aqui, eu morro de fome. Essa ideia é uma ideia muito forte. Ô, Germana, tudo bom? É uma ideia muito forte. Que você só serve para isso e você vai viver só isso e acabou. Então, aquelas senhoras, elas são símbolo de tudo que a gente possa ter dentro do trabalho da mulher, porque todas ali são mães, né? Elas são extremamente a ideia de independência da mulher, né? A mulher dita nordestina, trabalhadora, e toda essa ideia de a mulher que tem características de correr atrás, que chamam até, inclusive pode chamar de mulher macho, né? Aquela mulher que vai resolver, que não sei o quê. Todo esse discurso, tudo isso é muito interessante, rico, merece o nosso respeito. A gente não deve, por mais que a gente pregue uma ideia de não sexismo, de superação desses discursos legitimadores de exploração, a gente não deve menosprezar a forma que as pessoas se veem. Você inclusive, é um dos das grandes críticas que a gente tem, que eu tenho também, em relação ao trabalho escravo. Você retira a pessoa e você, às vezes, não tem esse trabalho de transformação da mentalidade da pessoa. A pessoa vai voltar, porque ela não teve outra possibilidade. Não só pela questão de necessidade em si, mas pela questão da própria mentalidade que ela não vai mudar. Porque esse é um discurso muito difícil de se superar, né? Veja os casos das próprias mulheres, que são muito mulheres. Oi, Jorge, tudo bom? Muitas mulheres que são independentes e tudo, se dizem independentes e aceitam alguns dogmas dessa cultura, né? Por quê? Você vai criticar? Não. Você vai trabalhar. Primeiro, aceitar o que a gente tem. Principalmente nós, digamos, estudiosos do direito do trabalho, né? Nós temos que ter essa visão. A gente não pode tentar superar. Uma pessoa está numa cultura há um tempão que se autolegitima e você vai lá e ataca diretamente. A gente deve também ter um aporte psicológico de terapia para essas pessoas. Quanto à necessidade material, não é delas a responsabilidade é da sociedade também. O trabalho é uma forma de contribuição, mas não é a única forma de sustento. Isso fere muito os ouvidos das pessoas, né? Principalmente os ditos meritocratas, né? Aqueles que se formaram em universidade privada, pago pelo Estado, ou que estão na universidade pública porque tiveram acesso a uma vida de escola privada para entrar na universidade pública, que já são, às vezes, a segunda ou terceira geração de uma família que se vê na faculdade. Então, para essas pessoas, Oi, Sara, tudo bom? Essas pessoas, a meritocracia resolve tudo e tudo resolve tudo. E não é bem assim, né? O Estado não tem responsabilidade por tudo, mas tem responsabilidade por muitas coisas importantes. Uma das coisas que o Estado tem responsabilidade é o sustento também das pessoas em condição de vulnerabilidade. Hoje a gente já tem uma certa rede de proteção. Vocês vejam que, com auxílio emergencial, benefício emergencial do jeito que chamem, você conteve um pouco a miséria que seria nessa época de pandemia. Segundo dados, se não houvesse esse auxílio, a miséria seria 7 vezes maior do que é hoje. E quando ele sair, é provável que seja 7 vezes maior do que é hoje, né? Existem várias discussões quanto a isso, inclusive um recurso chamado renda universal vitalícia. Isso aí a gente vai conversar em outra oportunidade, que eu não quero ferir ninguém agora. A gente vai discutir isso depois. Mas o Estado tem responsabilidade, principalmente nas... Opa, voltou? Pessoas em condição de vulnerabilidade. Você imagine, essas mulheres estão numa condição que, se não for quebrado esse ciclo de exploração, vai perpetuar durante muito tempo. De outro lado, o Estado não pode ficar olhando, não, eu não vou tirá-las porque elas vão ficar... Se eu tirá-las, eu vou ter que sustentá-las. Eu vou ter que colocá-las em programas sociais e isso vai pesar para o povo. Isso é um encargo social, sim, da nossa sociedade e será um caso de obrigatoriedade de manter a pessoa sem trabalho ou prepará-la para um trabalho, caso seja possível. Porque tem pessoas que já estão em maiores idades e não vão passar por isso. Tem pessoas que já têm
exploração desde 8 anos de idade, 7 anos de idade dentro de uma pedreira. Então essa pessoa não contou esse tempo. Não vai ter como contar. E essa pessoa nunca vai se aposentar. Existem muitos casos de mutilação. É muito comum na pedreira. Quem já viu o trabalho numa pedreira sabe. Quem tem todos os dedos é uma exceção. É igual ao trabalho na farinha, na casa de farinha. Você usava criança. Aqui e acolá ainda aparece com isso. Eu trabalhei com isso um dia desses, aqui em Picos, no interior do Piauí. Meu colega Edno tinha uma atuação muito forte nisso, e vez ou outra eu ia com ele em alguns processos e via a atuação muito forte que ele já vinha há muito tempo combatendo, e isso ainda tinha muito forte. E a gente via crianças com dedo mutilado, né? Perdendo dedo. Na minha infância, por exemplo, vi muito. Via muito na pedreira também. Quando papai me levava, eu via demais. Existia uma época chamada época da emergência, que as pessoas eram obrigadas, meu pai foi uma dessas, para ganhar uma cesta básica, uma mini cesta básica, ele tinha que trabalhar numa pedreira cavando buracos para nada, porque aqueles buracos não viraram, era para ser represa, obras de represa, nunca virou represa nem nada. Então, vi muito isso nessa qualidade. E depois, durante o início da vida também. As crianças mutiladas, muito mutiladas. O Estado tem que ter a responsabilidade nesse caso. A gente não vê porque ficam longe do nosso mundinho. Nosso mundinho aqui acomodado, reclamando se vai ter ou não vai ter a festa do final de semana, se vai ter ou se não vai ter, ou se pode voltar para os bares, se não pode. Imagina, essas pessoas trabalham por produção. Se conseguir trabalhar todos os dias, com os filhos ajudando, ganha R$800 no final do mês. Ganha R$800, quem vai ficar com a maior parte? O intermediário, que sem ele eles não sabem nem contar, não sabe nem o que é moeda, às vezes. Eu já peguei trabalhador aqui que ele não sabe o que é uma nota de 100. Ele não sabe contar acima de R$150, porque foi a maior remuneração que ele recebeu na vida dele. Então ele precisava do membro do Ministério Público que ele pediu para contar o dinheiro para ele. Né? E eu achava isso um absurdo. Ele tinha um celular, o celular ligava e tudo, mas ele não sabia o que era isso. Então essas pessoas dependem dos atravessadores. Às vezes elas nunca saíram nem da cidade, do local onde ela mora, daquela localidade. Então precisa. O futuro é o seguinte: a gente tem que conseguir primeiro maneiras de tirar as pessoas desses trabalhos, dessas formas de trabalho, sem ficar apegado demais à discussão se a gente vai mantê-las ou não através de programas sociais. Isso aí talvez seja necessário até um programa de renda universal para essas pessoas. Depois a gente discute. Outra questão é os trabalhos que consistem em extrativismo, acabar ao máximo com intermediários. Né? Acabar com intermediários é uma tática utilizada por pequenos produtores, pequenos extrativistas, pessoa que trabalha com açaí, pessoa que trabalha com palha. Quanto menos atravessador você tiver, mais gente... Oi, Diana, tudo bom? Cadê a Hernani? Quanto menos atravessador você tiver, mais você consegue atribuir valor a essas pessoas. Né? E, na verdade, é isso mesmo. A pandemia, Catiúcia, como você fala, escancarou essa deficiência do Estado social. Você está discutindo aí com 3 meses de ajuda, né? O Estado ajuda, o Estado dá o que ele deve às pessoas que precisam, né? Ele não ajuda, ele dá o que as pessoas precisam. Está dizendo que vai quebrar o Estado. Como? Se o Estado assume que não viu 38 milhões de pessoas que eram invisíveis. Vocês lembram que quando se abriu a necessidade do benefício emergencial, o Estado disse que não estava respondendo à altura, porque de uma hora para outra apareceu invisíveis. 39 milhões de pessoas que sequer CPF, certidão de nascimento ou alguns outros documentos tinham. Algo que nós que vivemos, andamos no interior, a gente fez direto. Pessoas que não têm documento, que nunca foram à escola, que morrem sem nunca ter nascido para o Estado. A gente vê isso demais. Então, as formas de lidar com isso, do trabalho, primeiro é vendo. A gente tem que ver. Eu fui questionado, recebi aí uma mensagem que dizia: nessa época de pandemia, o senhor poderia falar de tanta coisa legal, meditação, não sei o que lá. Porque o senhor, exatamente, Eduardo Suplicy já falava disso, renda básica universal,
2004, 2005. E os grandes filósofos do século XIX já falavam nisso, na verdade, né? Na verdade, no início do século XIX já se falava disso. Século XVIII, 1797, já tem trabalho sobre isso. Renda básica universal, o direito de viver. Então, uma das formas de a gente lidar com isso, hoje em dia, é enxergando, visualizando. Eu não posso falar só de coisas boas, porque para mim é necessário a nossa visão. Né? Nesse momento seria muito bom, o povo está estressado e tal, não sei o quê. É nossa função falar sobre o que é necessário. E o que é necessário é a gente primeiro enxergar as pessoas, enxergar que existem profissões que não são vistas, que não são valorizadas. Yuri, meu amigo, tudo bom? Profissões que não são visualizadas de maneira alguma. Aquelas que você nunca pensa nelas, porque às vezes elas não são reconhecidas. Ana Valéria, amiga, estava falando de palha de carnaúba há pouco tempo. Na sua área, ó, do nosso grupo. Essas pessoas são invisíveis para a sociedade. Elas não são vistas. E nós não fazemos grande papel para resolver como sociedade. Deixa-se passar. Né? E a nossa sensibilidade é entorpecida. Vivemos num módulo de sobrevivência. Na verdade, é um recurso que a psicologia usa, que é a gente diminui o nosso nível de alerta. Igual aquela pessoa que vive numa guerra. Ela sabe que aquilo é muito perigoso. Então, ela, para viver na guerra, ela até aceita, mas está num ambiente de risco. Diminui o nível de alerta para o medo, diminui o nível de medo. A mesma coisa a gente faz com a miséria. A gente diminui a nossa sensibilidade à miséria. Adequa, deixa acontecer. Pandemia, as pessoas morrem e assim por diante. O primeiro grande trabalho, o objetivo dessa série, é visualizar as profissões invisíveis. Eu citei apenas 9 até agora. Isso pode ir muito adiante. Né? Amanhã a gente acaba a 10ª e à noite faz uma live, 8 horas da noite, para fazer uma síntese disso, do que vem a ser todas essa parte teórica e a parte prática, junto com cada uma das profissões, a demonstração das fotografias que foram juntadas. Muita gente mandou fotografia e assim por diante. A primeira ideia é saber visualizar. A segunda ideia é saber que para cada tipo de profissão dessa existem estratégias. Todas envolvem consciência, todas envolvem Estado, todas envolvem você. Você não fica de fora, nem eu. Né? Nós estamos no meio, necessariamente no meio. E todos envolvem a estratégia do que algumas pessoas estudiosas, há muitos milhares de anos, chamam de compaixão.